A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando com palavras de paz. Eu sou o pastor Reinaldo Rosário e para mim é um imenso prazer, é uma grande satisfação poder ir até onde você se encontra, levando os ensinamentos do nosso Deus, levando a palavra do Senhor, trazendo esclarecimento ao teu coração, fazendo com que a sua vida permaneça a cada dia mais e mais alicerçada em toda a verdade do nosso Deus, em toda a verdade daquele que nos chamou para viver grandes experiências. A paz do Senhor Jesus, minha querida, amada, amiga Maria Cleudes Duarte, que Deus abençoe a senhora poderosamente, que Deus esteja fazendo com que a graça dele repouse sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre todos os teus familiares. Você que está chegando conosco, você está participando de Palavras de Paz, e eu sou o pastor Reinaldo Rosário, e para mim é uma grande honra poder dividir o conhecimento, dividir com você agora o aprendizado. Alex, a paz do Senhor Jesus, Elisângela Aquino, a paz, sejam bem-vindos, meus amados, sejam bem-vindos agora, mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Compartilhe, dê um joinha, dê uma curtida, aperte aí o coraçãozinho, faça com que mais pessoas cheguem também a esse pleno conhecimento da verdade, para que possamos alcançar mais vidas, mais pessoas, para que mais homens e mulheres sejam cheios da palavra que traz vida, que traz para nós sempre esperança, que nos mostra algo ainda mais profundo da parte do Senhor. E hoje nós vamos aprender ainda sobre algo que muito nos impacta: a autoridade, a fé que o Senhor Jesus ele sempre possuía e que ele levava diante dos seus discípulos e fazia cada um deles passarem a desfrutar desse sentimento, né? A fé é algo que nós temos que exercer a todo tempo e a todo momento. Alexandre Lima, a paz. Eduardo Mourão, meu filho na fé, meu amado, você está conosco mais uma vez aqui, é um prazer poder compartilhar com todos vocês o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje eu quero que você vá comigo lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22. Vai ser onde nós vamos nos basear, vai ser onde nós vamos aprender acerca da palavra do Senhor. Né? Deus é muito poderoso, Deus ele é muito grandioso, né? E nós podemos estudar várias vezes a mesma passagem, Vicentina Paz, Hilda Paz, Alex Paz, todos aí que são conosco, ó. Em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 22, diz o seguinte: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhe: Passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, aconteceu que sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Eu acho fascinante, irmã Alete. Eu acho de uma forma assim gloriosa como que o Senhor Jesus, ele direcionou os escritores, né, dos evangelhos a narrar cada fato, cada acontecimento que ele se propunha realmente a ter com seus discípulos. Ele está dizendo aqui para nós que em um determinado momento, em um determinado dia, quando ele estava junto com seus discípulos, ele disse assim para eles: vamos passar para o outro lado? Vamos para a outra margem? Ou seja, o Senhor está dando uma ordem de deslocamento. Ele está falando com os discípulos que eles precisam sair de uma posição e ir para outra. Isso já nos remete a um ensinamento muito grandioso. Quando nós nos colocamos a sair de uma posição, nos movimentar, quando nós saímos da posição, às vezes, que nós estamos habituados a estarmos, e começamos a dar um passo para um algo novo, algo da parte de Deus, algo direcionado pelo Senhor, já temos que estar preparados para os levantes, para as adversidades. Toda vez que nós passamos a obedecer uma direção de Deus, todas as vezes que nós passamos a sair da posição de inércia, sair da posição de comodismo, quando nós passamos a obedecer e a caminhar segundo a direção proposta por Deus, possamos já estar preparados, já temos que estar já percebendo que algo vai se contrapor
vai se colocar como oposição contra a nossa vida. É algo impressionante. Todas as vezes que você se coloca a obedecer algo da parte de Deus, algo da parte do Senhor, algo terrível passa a se estabelecer na tua direção. Hein, Léo Oliveira? A paz, meu filho. Então nós vamos aprendendo aqui, que o texto diz que, navegando eles, aconteceu que o Senhor adormeceu, né? E ele diz, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Todos estavam em perigo. Todos estavam vivendo um momento agora muito difícil. Uma situação muito complicada. Jesus estava dentro do barco, Jesus estava dentro daquela embarcação, e veio sobre o mar uma tempestade terrível. Repare que não vai deixar de haver adversidades, porque Jesus está dentro do barco. Jesus está dentro do barco, está dentro daquela navegação com os discípulos, está naquela embarcação com eles. Porém, o mar, ele se coloca a estar contra todo aquele momento, toda aquela circunstância. Repare que a adversidade não olha se Jesus está ou não sendo o direcionador da tua vida. Repare que a pessoa que está com a vida pautada e alicerçada em Cristo, ela vai viver adversidades. Ela vai passar por temporais. Ela vai ter que lutar e aprender a desbravar situações difíceis na sua caminhada. Não estamos livres de contratempos, de adversidades, quando caminhamos na direção do Senhor, quando estamos dentro da mesma embarcação com Jesus, quando estamos dentro da igreja, quando a nossa vida está alicerçada no Senhor, quando construímos nossa casa sobre a rocha. O próprio Senhor Jesus, quando ele faz esta comparação de um homem construindo a sua casa sobre a areia ou sobre a rocha, ele fala, tanto numa situação como na outra, vai vir o vento, as águas vão bater contra o alicerce, tanto de uma como da outra. Ou seja, não é porque estamos com o Senhor que vamos ser privados das coisas que afligem o ser humano. Todos nós vamos passar pelos mesmos momentos, pelas mesmas aflições. A diferença está em confiar no Senhor, ter a proteção de Deus e não confiar e não possuir a proteção. Mas todos nós, sem exceção alguma, vamos passar todos pelas mesmas aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele superou os obstáculos. Ele conhece as adversidades da vida. Então é para nós nos alegrarmos. Detalhe, olha o que vai dizer aqui, versículo de número 24. E chegando-se, olha bem, chegando-se a ele, despertaram dizendo, mestre, mestre, Jesus, Senhor, estamos perecendo. Eles ficaram todos desesperados. Alguns sentimentos conseguimos perceber em todo esse contexto. Nós vimos os discípulos com medo da morte. Nós vimos os discípulos duvidando. Nós percebemos os discípulos agora ansiosos, sentimento de ansiedade e desesperados. Medo da morte. Estando com o Senhor, mas com medo da morte. Eles viram uma situação que fugia o domínio deles, o controle deles. Eles entraram em desespero porque eles não estavam tendo o controle da embarcação. Porque eles não conseguiam manter a calma naquele lugar. Outro lado, eles tinham dúvida. Será que desta vez vamos conseguir superar esse obstáculo? Será que Jesus, ele consegue acalmar o mar, ele consegue acalmar a tempestade? A dúvida, ela vem diante daquilo que é novo que nós enfrentamos. Tudo que se apresenta como novo gera uma dúvida em nossos corações. Gera em nós essa incerteza. Por isso que é necessário que a nossa fé esteja constantemente ativada.
principalmente nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Quando eles ficaram ansiosos, desesperados, gritando e pedindo por socorro em Nilmar Duarte. Quando eles começaram a gritar, desesperados, eles não sabiam, na verdade, se Jesus iria conter todo aquele caos. Eles não sabiam que Jesus teria autonomia e autoridade para reverter aquela situação. Mas aí, ansiosos, eles correm e começam a pedir que Jesus desperte, que Jesus acorde, que Jesus faça algo, que Jesus trabalhe em favor da vida deles. Eles começam a gritar desesperados, porque eles não sabiam o que fazer, e assim somos nós, quando não sabemos como agir, quando nós não entendemos como devemos nos portar, quando a situação difícil, ela se apresenta, quando aquela situação, vamos dizer assim, que nos toma a direção, que nos faz nos sentirmos fracos, ela vem sobre nós. O melhor sentimento de se ter, a melhor, vamos dizer assim, a melhor atitude a se tomar é acreditar em Deus, é confiar no Senhor. Saber que, como está escrito, o nosso Deus, ele não dorme, ele não tosquenejeia, ele está sempre disposto, ele está sempre acordado, ele está sempre ali alerta para nos socorrer. É a gente confiar em Deus. Por que a situação daquela tempestade sobreveio no barco? Para que os discípulos entendessem a autoridade que Jesus ele tinha. Aí eu vejo algo tão glorioso. Por que Deus permite que a minha vida, que a sua vida, que cada um de nós venhamos passar por situações difíceis, onde os nossos olhos não conseguem contemplar a saída? Por que Deus, ele conhecendo as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e os momentos de impotência que nós, enquanto seres humanos, possuímos, por que ele deixa e permite que situações difíceis venham contra a nossa vida? Para nos ensinar que nós estamos num processo de crescimento. Nós estamos em um processo de amadurecimento. Nós estamos em um processo onde ele nos mostra que a cada vez que nós passamos por desafios, a cada momento que nós enfrentamos obstáculos, a cada vez que a nossa fé ela é provada, nós crescemos um nível, nós superamos um patamar. Deus estava ensinando os discípulos que a fé ela tem que ser exercitada. A fé é como um músculo que precisa ser trabalhado, que precisa ser colocada a cada dia, a ser levada a um patamar, a um nível mais elevado, mais excelente. Não é verdade, Lloyd? Não é verdade, Alexandre Veras? Para que possamos viver o superal, né? Para viver aquilo que é superate diante do Senhor, para viver o nível mais avançado, é necessário passar por obstáculos. Você pensa que Davi, quando ele olhou para Golias, ele não tremeu? É claro que Davi temeu. É claro que a carne de Davi, ela estremeceu. É claro. Como que um jovem de uma estatura mediana, ele vai olhar para um homem com 2,95 m aproximadamente e não vai tremer? Não vai sentir medo? É claro que ele sentiu. Mas o medo não dominou Davi. O medo não deixou ele, agora, vamos dizer, se colocar a recuar. Davi, quando sentiu medo, ele preferiu exercitar a sua fé. Ele preferiu crer. É lógico que cada um de nós, diante de uma situação que nos foge o controle, que nos foge, vamos dizer ali, todo o domínio, né? Nós vamos começar a ter medo. É lógico que nós vamos fraquejar. É lógico que nós vamos olhar para as circunstâncias e vamos mensurar, vamos tentar medir a nossa capacidade, a nossa aptidão para resolver aquele dilema, aquela situação divergente, mas quando eu reparo que me fugiu
o controle, eu não tenho condições fisicamente, humanamente falando, para reverter aquele quadro, então eu preciso aplicar a minha fé. Eu preciso chamar à existência o que não tem existido. Naquela hora, os discípulos, eles ficaram desesperados e o desespero cega a visão espiritual. O desespero nos faz paralisar, nos faz temer e não enxergar o que Deus está propondo a fazer em nosso favor. Quando você está com medo, quando eu cedo ao medo, quando nós nos colocamos a olhar para a circunstância e somos amedrontados por ela, essa situação nos domina, essa situação nos paralisa. E é isso que acontece com muitas pessoas hoje. É o que acontecia com aquela mulher cananeia, que via a sua filha endemoniada dentro de casa e tinha medo de sair. Era dominada e paralisada pelaquela situação. É o que acontece com muitas pessoas hoje, com medo, que às vezes uma pessoa da sua família, vivendo uma situação, vamos dizer, de domínio de umas drogas, essa pessoa é dominada a permanecer naquele quadro, naquela cadeia espiritual, porque tem medo de agir, não consegue ter reação. E é isso, muitas das vezes o inimigo ele usa e utiliza como arma. Ele tenta nos dominar pelo medo, ele tenta nos cegar pela situação que nós acabamos gerando, né? Através do medo, que é ansiedade, que é dúvida, que é aquela sensação de que algo pior ainda vai acontecer, algo mais, vamos dizer, mais agravante ainda vai se levantar. É o pessimismo. Então, quando uma situação nos foge o controle, é hora de ativar a fé. É hora de nós confiarmos em Deus. É hora de nós buscarmos no Senhor. É isso. Então, vamos entender, quando aquela mulher, né, a viúva lá do profeta Eliseu, de 2º livro de Reis, capítulo 4, ela está vendo uma situação que fugiu total domínio da vida dela. Os credores batendo na sua porta, falando que ia levar os seus 2 filhos, que eles seriam escravos e nunca mais ela ia os ver novamente livres, mas eles seriam dominados. Aquela mulher falou assim: eu tenho 2 situações a serem feitas. Ou eu me entrego ao medo, ao desespero, ou eu vou buscar ajuda no profeta. E vou lá e peço ele uma direção. O que ela fez? Ela preferiu a segunda opção. Eu não vou entregar os pontos, eu vou atrás do profeta, eu vou ativar minha fé, eu vou fazer conforme o meu esposo faria, eu vou atrás de uma direção de Deus e vou fazer conforme me fora agora dito, me fora mandado. Aí o profeta fala assim: mulher, pega vasilhas, muitas, não poucas, todas vazias, e leva para a tua casa, porque Deus vai usar a botija de azeite que você tem para encher todas elas. Aquela mulher não olhou o tamanho da botija. Aquela mulher não olhou a ferramenta que ela tinha. Mas aquela mulher, ela se deu a olhar para a promessa que Deus estava lhe fazendo. Ela creu que Deus multiplicaria o azeite. Ela não olhou o que ela possuía e o que ia ela buscar, mas ela confiou naquilo que Deus estava prometendo. Muitas vezes a gente começa a olhar diante de uma promessa do Senhor e nós começamos a mensurar ou calcular o que temos nas mãos, o que possuímos como recurso. Quando Jesus disse: nós vamos passar e chegaremos ao outro lado, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele disse que eles iriam chegar do outro lado, independente da circunstância qual fosse, eles chegariam do outro lado. Se Deus te prometeu algo, creia, ele vai fazer. Agora, não importa qual seja a ferramenta, qual o tamanho, né, do instrumento que Deus vai usar. O importante é o tamanho do Deus que você serve. E é aí que está a parte fascinante. É aí que mora, né, a parte mais fundamental e excelente. Deus usa as coisas pequenas, Deus usa as coisas mínimas,
Deus usa as coisas que aos nossos olhos não são capazes de nada para fazer o surreal, o sobrenatural, o excelente dele. E é isso que nós temos que aprender. É nessa fé que nós temos que alicerçar a nossa vida. Que Deus é capaz de fazer o impossível. Que Deus é capaz de mudar a circunstância. Quando Deus fala que vai fazer, não importa qual instrumento Ele vai usar. Quando Deus diz que Ele vai te honrar, não importa a maneira que Deus vai utilizar. Você tem que crer no Senhor, você tem que confiar em Deus. Ainda que dentro do barco Jesus esteja aparentemente dormindo, não é o que você pensa às vezes quando Deus fica em silêncio? Não é o que nós imaginamos que está acontecendo quando Deus não nos responde? Não é o mesmo sentimento que nós temos em entrar em grande desespero, ficarmos às vezes preocupados porque Deus não dá vestígio daquilo que Ele está executando em nosso favor? Parece que Deus, Ele bloqueia os céus. Parece que Deus trava o âmbito espiritual e não há resposta. Não há nada que seja feito para que possamos entender e compreender o trabalhar, o agir do Senhor. E é nesta hora, é justamente neste momento que a nossa fé nos faz enxergar aquilo que não é visível. Ainda que o céu esteja cerrado, ainda que haja uma barreira, um obstáculo entre nós e a bênção, nós e a resposta, a minha fé, ela consegue transpor esta barreira. A minha fé consegue ultrapassar esses obstáculos e me faz enxergar e provar daquilo que ainda não existe, daquilo que ainda não foi executado. A fé nos faz sentir, nos faz saborear aquilo que nós desejamos. É isso que a fé é capaz de fazer. E Jesus, Ele vai usar a fé, a autoridade, o poder que a Ele tinha sido dado. E Ele vai dizer assim: olha, mar, vento, cala-te, aquieta-te, e tudo vai ficar numa bonança, uma calmaria, porque Jesus libera a palavra. A sua autoridade, por intermédio da sua fé, está na sua boca, está na sua fala. Não aceita aquilo que de fato o inimigo está dizendo, que a pessoa às vezes de autoridade sobre a tua vida está profetizando contra a sua estrutura, contra o teu ministério, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua saúde. Confia no Senhor, crê em Deus. Quando nós imaginamos o poder que a palavra tem, meu irmão, você não iria olhar mais as circunstâncias, você não se deixaria se abater por qualquer coisa, não. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele, quando dizerem para você assim, quando falarem, a teu respeito que você não vai conseguir, você tem que usar a autoridade e falar assim: eu posso todas as coisas, porque Jesus me fortalece. Eu posso tudo porque o Senhor está comigo. Eu posso sim, porque eu sei quem é a minha rocha, quem tem sido o meu sustento. Agora, naquele momento, os discípulos tinham que lembrar do Salmos 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para que eu vou ficar desesperado? Se eu estou vivendo um tempo difícil, entrega o meu caminho ao Senhor. Aquela navegação tinha que ser entregue ao Senhor Jesus. A Ele, pronto, acabou. Pastor, eu não estou conseguindo resolver uma questão aqui na minha casa, em relação ao meu filho, em relação a um parente, um familiar. Entrega essa situação nas mãos de Deus. Confia nele, o mais ele fará. Faça a sua parte, entrega. Dê ele a procuração. Coloca nas mãos do Senhor aquilo que só Ele pode executar, meu irmão. E descansa, descansa. Descansa em Deus. Confia no Senhor. Às vezes a gente não entende isso. A gente não compreende. É melhor confiar em Deus. É melhor descansar no Senhor. E Ele satisfará o desejo que há no teu coração. Descansa em Deus. Jesus, Ele faz algo tão simples. Ele faz algo tão simples. Ele faz algo excelente. Eles vão dizer: quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedece.
Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento estão lhe obedecendo? Ele é Jesus, meu querido. Quem é o mar, quem é o vento para se opor ao Senhor? Quem são eles? Ele é o Criador deles. É o Senhor que detém autonomia e autoridade sobre esses dois elementos, o vento e o mar. Deixa Deus conduzir a tua vida, deixa Deus conduzir a situação que está te afligindo e você vai ver o trabalhar, a excelência do poder de trabalhar o Senhor na tua vida, em teu favor. Amém? Creia nisso. Muitos vão ter que dizer assim: quem é esse que fez essa mudança? Quem é esse que transformou o caos, que mudou a circunstância na vida dessa pessoa? Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Então curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos pedir ao Senhor para que Ele seja agora manifestado em nossas vidas desta maneira, dessa forma. Nunca perca a tua fé. O tempo da calmaria e da bonança do Senhor está chegando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, como é bom sabermos que o Senhor é conosco, que ao nosso lado o Senhor está, que a tua mão estendida se encontra em nosso favor e que em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Santo e poderoso Deus, como é bom, como é gratificante saber que o Senhor não volta atrás nas tuas promessas. Por mais que nós pensemos que o Senhor está dormindo, ou que o Senhor não se importa conosco, é no silêncio que o Senhor trabalha. É no silêncio que o Senhor está agindo. É no silêncio que o Senhor está concluindo a boa obra que já tens iniciado em nossas vidas. Ah, Santo Deus, coloca cada coisa que se encontra perdida, cada coisa que se encontra arruinada em nossas vidas no seu devido lugar, da forma para que possamos ver, agir, trabalhar e compreender o quão bom, o quão perfeito e agradável é o Senhor, meu Pai, e os teus propósitos em favor de cada um de nós. Dai-nos sabedoria para que possamos crescer em unidade. Dai-nos sabedoria para que possamos reconhecer as vossas obras. Ah, meu Deus, ainda que o vento e o mar, eles se agitem, saberemos confiar e teremos paciência e total fé em Ti, porque entendemos que o Senhor tem autoridade nos céus e na terra. O Senhor é aquele que possui, o Senhor é aquele que está com autoridade nas vossas mãos. Então estenda o teu cetro, estenda a justiça do Senhor que está na sua destra, estabeleça um novo tempo, um momento diferenciado na vida de cada pessoa, Pai, de cada ouvinte, de cada pessoa que está neste momento conosco, orando e pedindo por socorro. Socorre-nos, ó Deus. Age-nos, ó Pai. Age em favor de cada um dos teus filhos e filhas. Trabalha naquilo que parece ser impossível, trazendo o possível do Senhor. Trabalhando o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor for na vida deste homem ou desta mulher, quem será contrário? Agradecemos ao Senhor por essa terça-feira extraordinária que vivenciamos. E já lhe apresentamos mais uma quarta-feira abençoada, sabendo que a resposta virá e não tardará. Que assim, meu Deus, seja feito. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meus amados. Amém, meus queridos. Deus seja sobre cada um de nós. Deus nos ilumine, Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus abençoe todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos. Que assim, meus amados, seja feito no mar, minha esposa Vera, Maria Cleudes, olha, Elisângela Aquino, Alex Reis, Lloyd Nogueira, Gil Gomes, Alexandre. Que Deus abençoe a cada um de nós.
que possamos viver as promessas do Senhor, evangelista Hilda. Adriano, olha, que Deus abençoe a sua vida, meu filho. Que Deus faça resplandecer a glória dele sobre cada um de vocês. Irmã Arlete, tem grandes coisas chegando. Tem bênção do Senhor se aproximando. Há uma chuva sendo preparada para ser derramada sobre cada um de vocês. E vai regar os sonhos. E vai fazer prosperar toda semente que tem sido lançada na terra. Ainda que com lágrimas, mas com alegria, vocês colherão os seus molhos. Com alegria vocês vão voltar do campo felizes, porque nenhuma semente se perdeu, mas todas florescerá. Eu tenho certeza disso. Eu tenho convicção que está chegando um tempo para que possamos cantar com júbilo aquilo que o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor está nos mandando e enviando para que possamos desfrutar do melhor dele. Amém, Alexandre Veras? Pode ter certeza. Fiel, bondoso e glorioso é o nosso Pai. Amados, eu estou chegando ao fim de mais um momento de palavras de paz. Mais um momento onde nós vamos estar agora nos despedindo, mas voltando logo mais às 23h30, onde eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas, onde Deus vai operar maravilhas, onde Deus vai executar a sua palavra em favor de cada um de nós. Forte abraço a todos, Ilan. Forte abraço, meu filho. Deus tem propósito na vida de vocês. A paz, meu irmão Reginaldo, a paz, Vicentina, a paz a todos. Fique com Deus, que Deus abençoe poderosamente. Forte abraço.